falar então agora dos instrumentos endodônticos automatizados, todas as suas características e principalmente fazer com que o aluno entenda que os instrumentos endodônticos basicamente se dividem em 3 tipos. Nós precisamos aprender a classificá-los, a entender para que serve cada instrumento, porque daí o entendimento vai ficar muito mais fácil. Então vamos falar dos instrumentos, primeiro quanto ao tipo do movimento. Os instrumentos eles podem ser de movimento rotatório, reciprocante ou oscilatório. Então o movimento rotatório basicamente é a rotação contínua do instrumento, a variação em sentido, em velocidade e em torque, que nós vamos falar mais para frente. É o movimento mais utilizado no mundo, mais utilizado no Brasil, é utilizado há mais de 30 anos e continua sendo presente ou mais presente nos consultórios. O segundo movimento é o movimento reciprocante, que é um movimento de corte e destravamento. Ele pode ser utilizado em sentido horário ou anti-horário. Ele foi desenvolvido para a utilização no sentido anti-horário, no corte anti-horário, só que hoje nós temos a capacidade de utilizar os instrumentos no movimento reciprocante, independente do sentido, desde que saibamos qual é a orientação de corte do instrumento. E o último movimento é o movimento oscilatório, que é um movimento de corte para os dois lados, de vai e volta para os dois lados, com a variação de ângulo. E o grande problema desse movimento é que ele foi desenvolvido, principalmente nos motores que nós temos no Brasil, para motores a ar, para serem encaixados em micromotores. E isso faz com que a gente tenha pouco controle de torque e pouco controle de velocidade. Portanto, eu considero o movimento oscilatório um movimento já ultrapassado. Eu acredito que o movimento oscilatório tem a utilização em raras ocasiões na endodontia. E como podem ser utilizados os movimentos? No treinamento que a gente faz para os nossos alunos, na minha opinião, o movimento rotatório serve para preparo do canal, para ampliação e para a grande maioria das utilizações, ficando o sistema reciprocante principalmente para o avanço em comprimento, principalmente em glide patch. Considero que há excelentes instrumentos de glide patch reciprocantes e também para a remoção de gutta-percha e para retratamento. É claro que isso é uma opinião pessoal e nós temos uma larga utilização dos instrumentos reciprocantes para o preparo completo do canal, principalmente em sistemas de lima única. E quais são os parâmetros de movimento dos instrumentos endodônticos automatizados? Nós podemos falar então no sentido, na velocidade, no ângulo de corte e no torque. Então o sentido pode ser horário e anti-horário. A grande maioria dos instrumentos até a década de 2010, 2012, 13, era no sentido horário. E os instrumentos passaram a ter sentido anti-horário por causa do desenvolvimento dos instrumentos reciprocantes. Hoje em dia, com a mudança do sentido dos motores mais modernos para ambos os lados, é possível se utilizar instrumentos que são de uso horário ou anti-horário para o sistema reciprocante ou para o sistema rotatório. Outro parâmetro importante é a velocidade. A velocidade dos instrumentos endodônticos ela vai variar de 150 RPM para 1000 RPM. Outro parâmetro importante é o torque, que vai variar de 1,5 Newton a 4 newtons. E quanto às ligas metálicas? Quais são as ligas metálicas utilizadas nos instrumentos rotatórios e reciprocantes na endodontia? Pode ser utilizadas as ligas de aço inoxidável, que ainda, apesar de ser a liga mais antiga da endodontia, uma das ligas mais antigas da endodontia, ela ainda é utilizada quando nós necessitamos de instrumentos de maior dureza. O mais comum é o níquel-titânio, principalmente o níquel-titânio tratado termicamente. Então aqui nós temos exemplos de uma liga de níquel-titânio tratada termicamente, um outro exemplo de uma liga de níquel-titânio ativado termicamente, uma liga que não é tão utilizada, é utilizada apenas em uma marca porque é uma liga que tem patente, né?
Quanto à fase do preparo, essa, na minha opinião, é a principal divisão dos instrumentos endodônticos rotatórios. Se entender para qual fase do preparo esse instrumento é desenvolvido, é possível se classificar e se entender a grande maioria dos sistemas de preparo na endodontia. Então os instrumentos eles podem ser por preparo cervical, para o glide path e para o preparo do canal propriamente dito. E aí nós vamos falar algumas características dos instrumentos de preparo cervical para a gente começar. Então qual é a primeira característica de um instrumento de preparo cervical? Primeiro, ele é um instrumento curto, já que ele vai trabalhar apenas na porção cervical do canal radicular. Outra característica importante dos instrumentos de preparo cervical é um instrumento de ponta fina, porque a gente vai utilizá-lo normalmente no início do preparo, quando a gente está na fase de exploração, depois de se encontrar o canal com o explorador de ponta reta, um dos primeiros instrumentos que nós vamos utilizar, dependendo da técnica, claro, é o instrumento de preparo cervical. Portanto, ele é um instrumento que tem que ter ponta fina. Outra característica do instrumento de preparo cervical é que ele tem que ter o taper alto, já que ele vai abrir a região cervical. E ele tem uma ponta muito fina, portanto, é um instrumento de taper alto. Portanto, aí nós temos um resumo das características dos instrumentos de preparo cervical. Ele é um instrumento curto, com ponta fina e um taper alto. E aí nós temos exemplos de vários instrumentos de preparo cervical que nós temos no mercado brasileiro. Instrumentos curtos, de ponta fina e taper alto. Agora, as características dos instrumentos de glide path. O que é o glide path? É o pré-preparo do canal. É um diâmetro mínimo que nós vamos dar para iniciar o preparo do canal. Nós vamos tratar disso mais na aula de preparo propriamente dito. Quais são as características dos instrumentos de glide path, então? Primeiro, se ele é um instrumento que vai ser levado até o comprimento de trabalho, ele tem que ser um instrumento longo. Então ele vai de 21 até 31 milímetros, dependendo da utilização e do tipo de canal que nós vamos preparar. Qual outra característica importante desse instrumento? Ele é um instrumento de ponta fina, normalmente ponta de 12, 13 até 20. Porque é um instrumento que ele vai ser praticamente o primeiro instrumento que vai até o CRT. Outra característica importante é um instrumento de taper baixo. Pelo mesmo motivo, nós precisamos de um instrumento que não tem um grande diâmetro nem na ponta e nem na sua parte superior. Então, um instrumento que tem um taper baixo, um instrumento de glide path tem de 1 a 3 de progressão de taper. Outra característica dos instrumentos de glide path, ele vai rodar numa velocidade baixa, porque é um instrumento muito delicado, que vai até o CRT. E por isso também é um instrumento que tem um torque baixo. É um instrumento que vai rodar com um torque baixo justamente pelo mesmo motivo, por ser um instrumento muito delicado, que vai até o CRT, então ele vai variar aí normalmente de 1,5 até 2, 2,5 no máximo. Normalmente 1,5 até 2. Então aí as características dos instrumentos de glide path. É um instrumento de comprimento curto, de ponta fina, um taper baixo, uma velocidade baixa e um torque também baixo. E aqui nós temos diversos exemplos de instrumentos, então, de glide path. De novo, instrumentos de ponta fina, de taper baixo, instrumentos longos que vão rodar a baixas velocidades com baixos torques. E as características dos instrumentos para o preparo propriamente do canal? Aí é onde nós vamos ter a grande variação de instrumentos nos diferentes sistemas. Vamos ver as características, então, dos instrumentos de preparo do canal. Primeiro, são instrumentos longos. Claro, são instrumentos que trabalharão no comprimento do canal, no comprimento de trabalho escolhido, portanto, ele tem que ser um instrumento que tenha de 25 até 31 milímetros, assim como os instrumentos de glide path. Em segundo, eles são instrumentos com uma ponta média a alta, e isso vai variar muito. Então, ele pode começar mais ou menos em 20, em 0,2 milímetros,
e ir aí até 50, 60, 70, dependendo do tipo de preparo. Em molares, normalmente a gente vai de 20 a 25, 30, 35, algumas correntes indicam até um tamanho maior, mas enfim, a ponta ela é média a alta e ela vai aumentando à medida que o progresso do preparo vai se desenvolvendo. E o taper é a mesma coisa, o taper é médio, varia aí de 3 a 6, em alguns sistemas até 8. Esses tapers tendem também a ir aumentando de acordo com a progressão do preparo. Esses instrumentos também vão variar na sua velocidade, né, de acordo com as especificações do fabricante, o seu tamanho, a espessura, a região de utilização. Então, a velocidade costuma ser uma velocidade de média para alta. E o torque também vai variar muito de acordo com o sistema, de acordo com as especificações, o tamanho do instrumento, a fase de preparo. O torque também vai variar de baixo até praticamente os torques mais altos. Então, o resumo das características dos instrumentos de preparo do canal. Eles têm comprimento longo, ponta média a alta, um taper médio e uma velocidade de média a alta e um torque também de média a alto. Portanto, a gente pode observar aqui vários instrumentos que nós temos no mercado, que são sequências de preparo do canal para serem utilizados após o glide patch, e todos eles têm pontas que vão de 20 a 40, 50 e tapers também que vão ou fixo ou vão progredindo, mas todos maiores do que 3 e chegando até 8. Então agora fica mais fácil para o aluno entender a diferença dos instrumentos. Basicamente, nós temos instrumentos de preparo cervical, instrumentos para glide patch e instrumentos para o preparo do canal. Então, quando a gente observa um kit de instrumentos, um jogo de instrumento que a gente não conhece, se a gente conseguir dividir os instrumentos por fase de uso, vai ficar bem mais fácil de entendê-los. Queria agradecer a atenção de todos, desejar bons estudos a todos e logo mais a aula de preparo endodôntico. Um abraço.